Oi, gente! E aí, tudo bem? Professora Rita de Cássia para mais uma aulinha de Sociologia com você. Pessoas, e hoje nós vamos falar sobre o movimento operário e a transformação social nos países capitalistas centrais e no Brasil. Beleza? Então, olha só, na República Velha, a gente vai ter aqui uma vivência de um processo de transformação econômico que vai ser responsável pela industrialização do nosso país, ok? E a gente pode perceber ali de forma mais imediata que essa mudança, né, trouxe as autoridades da época que não se importavam muito, né, em trazer as definições claras e com respeito aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, ou seja, naquele momento, né, que havia a Revolução Industrial, que havia todo o processo de industrialização e a chegada da tecnologia, os nossos governantes eles não estavam se importando muito com os direitos trabalhistas. Então, com isso surgiu, né, a organização dos operários, né, e o país teve ligado, né, primeiramente com o atendimento das suas demandas mais imediatas, né? Ou seja, ali no início dessa formação dessa classe dos trabalhadores, a gente pode perceber que houve uma predominância, né, de imigrantes europeus, né? Que eles vinham, né, fortemente influenciados pelos princípios anarquistas, né, e comunistas. Então, contando com um discurso muito inflamado, né, eles convocavam os trabalhadores, né, das empresas têxteis fabris a se unirem, né, e realizarem uma associação que posteriormente, né, futuramente, seriam, né, os sindicatos, né? Então, assim, eles fizeram uma associação que futuramente passou a ser os sindicatos, ok? E com o passar do tempo e dos acontecimentos, essas reivindicações deles, elas começaram a ser maiores, elas começaram a tomar forma, né, virarem manifestações, greves e ter assim uma visão mais expressiva pela sociedade e pelo poder político também. Então, já na primeira década do século XX, o Brasil tinha um contingente operário com mais de 100 mil trabalhadores. Tá? Então, a grande maioria desses trabalhadores estavam concentradas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? E foi assim, com esse contexto, né, conturbado e trabalhadores insatisfeitos, né, que surgiram esses sindicatos, surgiram já esses movimentos, né, que vai acontecer aqui umas reivindicações por melhores salários, tá? Por jornadas de trabalho reduzida, por assistência social, porque até então, gente, eles trabalhavam até 20 horas por dia, 18 horas, 16 horas por dia. Era algo desumano mesmo, e os salários míseros, ok? Então, eles começavam a lutar, né, contra algumas coisas que eles não tinham, que eles precisavam, porém eles não tinham. Então eles começavam a lutar, né, contra a manutenção dessas propriedades privadas, né, do chamado Estado burguês, né, que era aquele quando sai, né, do sistema feudal e passa-se para a classe média, que a gente viu, né, o middle class, e entre os anos de 1903 a 1906 a gente vai ter ali greves menores, né? Umas greves controladinhas, com menos expressão, mas que vai tomar conta dos grandes centros industriais, ok? Então, os tecelões, os alfaiates, né? Os portuários, mineradores, carpinteiros, ferroviários, eles foram os primeiros a demonstrar a insatisfação deles, tá? Então, a partir dessa insatisfação e dessa demonstração de insatisfação, o governo vai dar uma percebida nisso aí, né? E vai promulgar uma lei que vai expulsar esses estrangeiros aqui do nosso país, né?
considerando que eles fossem uma ameaça à ordem e à segurança nacional, ok? Então, essa primeira tentativa de repressão, de reprimir essas greves, de reprimir esse pedido de direitos, né? Esse pedido de socorro pela qualificação profissional, pelas condições salariais, pela qualificação do trabalho, né? Isso aí vai sofrer uma repressão do governo, que vai ser respondida por uma greve geral que vai tomar conta de toda São Paulo. Isso vai acontecer no ano de 1907, ok? Então, após essa intransigência governamental, o que vai acontecer? O povo, né, ele vai querer uma greve com maiores proporções, né? E aí, no ano de 1917, a gente vai ter uma greve bem maior em São Paulo, né? Uma organização bem maior entre os trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores dos setores alimentício, gráfico, têxtil. Por quê, professora? Ferroviário também, tá, meninos? Porque eles vão ser os maiores atuantes nesse contexto, né? Porque eles vão ali confrontar diretamente com essas intransigências, com essa falta de resposta à perspectiva que eles tinham de melhorias, né? E eles vão ali ter um confronto com policiais, né, durante a greve deles, durante o movimento, as passeatas, né, e dentro desse movimento, dessas passeatas e desse embate, né, a polícia, né, acabou matando um jovem trabalhador, né, que participava dessas manifestações. E a morte desse trabalhador, né, vai gerar ali um conflito, né, em que os operários eles vão começar a organizar passeatas maiores, né, pelos centros das cidades. Eles vão assim tentar dar mais voz ativa ao pedido deles, né, e eles vão realizar, né, barricadas, eles vão fazer coisas assim bem mais expressivas, né? E isso acontece no bairro, no Brás, em São Paulo, tá? E após esse evento, após esse conflito, né, de maior escala, no ano seguinte, o que acontece? Eles vão tentar conduzir, né, um golpe revolucionário, porém foi frustrado pela intercepção policial, tá? Mas a gente tem que saber que toda essa agitação ela vai se dar em meio a uma mesma época que a Rússia, né, a Revolução Russa vai ganhar os jornais, o mundo. Então, assim, era um momento de revoluções, né, não apenas no Brasil, né? E aí, passado todo esse conflito, essa agitação, né, essa ação grevista, ela vai servir para quê, professora? Para que as pessoas elas tomem um pouco mais de consciência. E com isso, né, vai surgir um novo partido político, né, onde o povo vai começar a querer dar voz aos seus interesses, a querer dar voz às suas necessidades. Então eles vão querer começar a colocar um representante deles dentro da política para estar ali falando por eles, atuando por eles, certo? E foi no ano de 1922, né, que vai ter uma inspiração aí de um partido russo, né, que vai acontecer a fundação do PCdoB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ok? Então, eles vão começar ali a se organizar melhor, eles vão ter um número maior de trabalhadores que vão pertencer a esse sindicato, a esse movimento, e ali eles vão desenvolver diversas maneiras de estarem demonstrando ali a sua insatisfação e lutando, e principalmente lutando pelos seus direitos sociais, trabalhistas, direitos humanos, gente. Então, assim, essa luta, né, essa revolta, esse embate que a gente sofre entre trabalhador, né, e a classe burguesa, a middle class, ou os donos das indústrias,
é uma luta que já vem há algum tempo e que a gente não pode de maneira alguma deixar isso ser algo banalizado, ser esquecido, porque é o seu direito, é o meu direito, é o nosso direito como trabalhador comum. Tá? Então, assim, houveram várias lutas, várias greves, várias passeatas, pessoas que foram sacrificadas ao longo do tempo e do caminho, que a gente não pode deixar ser banalizado, ser esquecido ou ser desvalorizado, tá bom? Muito obrigada, essa é mais uma aulinha de Sociologia da professora Rita de Cássia para você. Beijo, amigos!